Hoje eu tenho 25 anos de idade, moro em São Paulo, mas essa história aconteceu quando eu ainda era criança, na Bahia. Eu sempre sofri maus tratos da minha mãe. Quando eu falo maus tratos, ela escovava os meus dentes com sabão de lavar roupa. Se eu tivesse uma opinião diferente da que ela tava, ela descia a mão na minha boca ao ponto de descer o sangue. Ela era muito grossa comigo, agressiva, e começou a me deixar sozinha quando eu tinha 9 anos de idade. Na verdade, tudo de ruim começou a acontecer na minha vida a partir dos 9 anos de idade. Isso pelo que eu me lembre, né? Teve uma vez, que foi a primeira vez que ela me deixou sozinha, que eu chorei tanto que os vizinhos falaram pra minha mãe. Hoje eu acredito que ela deve ter escutado dos vizinhos que eu tava sozinha chorando, ela deve ter ficado com medo do juizado de menor, e foi quando ela me ameaçou me bater até eu ficar roxa se ela chegasse novamente e os vizinhos estivessem falando que eu estava chorando durante o dia inteiro. E aí foi quando eu comecei a perceber quem era minha mãe de verdade. Ela saía pra trabalhar, mas na verdade ela não trabalhava. O dinheiro que ela trazia pra casa eram os machos que dava pra ela. E assim, para se redimir comigo, ela sempre trazia uma roupa, um chocolate, um brinquedo, essas coisas. Até que eu fiz meus 11 anos de idade e ela resolveu casar. O meu padrasto, ele trabalhava numa cidade vizinha. Ele ia de bicicleta, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Ele acordava muito cedinho e quando ele saía, ela acordava, ela me pegava, me deixava na casa da minha tia e sumia no mundo. E ficava o dia inteirinho pra rua, sabe? E quando dava o horário do meu padrasto voltar do trabalho, ela me pegava correndo na casa da minha tia, a gente ia correndo pra casa às pressas, ela tomava banho, escovava dente, comia pimentão para tentar tirar o cheiro do álcool que ela chegava, porque ela chegava carregada do cheirão, sabe? Que tinha bebido o dia inteiro. Com o tempo, eu acho que o meu padrasto começou a desconfiar que ela estava saindo para beber. Até que teve um dia que ele chegou e aí eles começaram a discutir. E eu lembro da cena dele pegando o pescoço da minha mãe e, tipo, levantando a minha mãe, enforcando a minha mãe, sabe? E eu, no desespero daquela cena, eu fui correndo, assim, ó. Eu dei um murro no meio das costas dele, que eu juro por Deus, que eu não sei até hoje, provavelmente foi Deus, que me deu a força, que ele ficou sem ar. Quando eu dei o murro, ele ficou tão sem ar, ele ficou, tipo... tentando voltar a respirar, que automaticamente ele soltou o pescoço da minha mãe, sabe? E ele ficou uns 3 minutos assim... tentasse a voltar a respirar. Graças a Deus ele não fez nada comigo, mas a partir daquele momento eu não me sentia segura de estar um segundo com aquele cara dentro de casa. Foi quando eu virei pra minha mãe e falei: mãe, ou ele ou eu não quero mais ficar dentro dessa casa com esse homem. E aí, teve um dia que a minha mãe esperou ele sair pra trabalhar, ela arrumou tudo que era nosso e a gente foi embora. A gente arrumou outro canto, não sei como que fez, a gente arrumou outra casa pra gente. Só que automaticamente, né, porque minha mãe... ela separou exatamente por isso, porque ela não conseguia ficar presa e amarrada a ninguém. Automaticamente, dentro dessa mudança, tudo voltou, né? Agora, diferente de quando eu tinha 9 anos de idade, ali eu já estava por volta dos 13, que ela ficou 2 anos casada, ela começou a não só sair e me deixar sozinha pra ficar com os machos dela, como ela começou a trazer os machos, que às vezes ela tinha acabado de conhecer na rua, pra dentro de casa, sabe? Colocando tanto ela quanto eu em risco, dessa pessoa tentar fazer uma maldade com nós duas, né? E nisso, ela tinha 2 caras. Um era um senhor mais velho, que dava tudo, comprou som, televisão, aparelho telefônico, tudo que ela queria, ele dava pra ela. O outro namorado dela, ele era bem gordo mesmo. Esse aí era pra bancar as bebidas dela. Ele vendia bebidas em festas, então ela tinha bebido tanto que ela queria ali com ele, né? Enfim, com esses 2 namorados, o senhor e o gordo, ela sempre tava ali ganhando uma coisa de um e do outro, saindo com um e com o outro, até que teve um dia que ela começou a beber em casa e aí os 2 vieram pra cá. E nessa época eu conheci um namoradinho, um menino, que eu não entendo porque no começo ela não gostava dele de jeito nenhum. Ele era um rapaz de uma família boa, os pais deles tinham vindo do Distrito Federal pra Bahia pra poder trabalhar, ele era bom, era digno, sabe, honesto, me fazia muito bem. E ela começou a inventar várias mentiras, falava que ele me traía, mentia que não prestava. Nossa, ela fez tanto inferno no nosso relacionamento, que a gente acabou terminando. Só que como a gente gostava muito do outro, a gente decidiu namorar escondido. Mas aí, namorando escondido, ela viu que não ia conseguir prender nenhum dos 2, então ela resolveu aceitar o relacionamento, sabe? E enfim,
Voltando à história, teve um dia que a gente tava bebendo, os dois namorados da minha mãe lá em casa, e eu só observando aquela cena, né? E aí o gordo que bebeu demais da conta, decidiu que ia deitar pra dormir porque ele tinha bebido muito. E o senhor percebeu que, tipo, o cara tava dormindo na mesma cama da minha mãe, então ele percebeu ali que, na verdade, aquele cara era o ficante da minha mãe. E começou a fazer um escândalo, começou a brigar, foi o maior baraberê. Aí a gente resolveu chamar a polícia. Só que antes da polícia chegar, ele levantou a mão para poder agredir a minha mãe. E aí eu corri na cozinha, catei uma faca de serra, falei pra ele, vem, se você tentar atacar a minha mãe, aqui vai dar BO. Nós dois, entendeu? E aí ele pegou e ficou assim, aí quando ele foi pra agredir ela, eu lembro que eu segurei o braço dele mais uma vez, eu não sei de onde que eu tirei força. E eu rasguei da metade do braço dele até o pulso, assim, ó. Tipo, machuquei ele com uma faquinha de serra, sabe? Ele começou a falar que eu era louca e tudo. Eu falei pra ele que era pra ele ir embora, que não era pra ele pôr o pé na nossa casa mais, que ele não ia agredir minha mãe. Eu, com 13 anos de idade, com uma faca de serra na mão, agredindo um senhor que tava dando dinheiro pra minha mãe. Mas enfim, ele foi embora, não deu nada. Enquanto isso, o gordo dormindo.